Olá, estamos chegando ao nosso 7º programa falando sobre a família e os pecados capitais. E hoje iremos ministrar sobre o perigo da gula na família. Bom, a Bíblia Sagrada vai registrar o seguinte, eu quero ler esse texto com você para iniciar a nossa reflexão. Está em Filipenses capítulo 3, versos 18 a 20, diz assim a palavra: Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o estômago e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse texto não pode ser compreendido fora do seu contexto histórico. E o contexto desse texto, registrado aqui, Filipenses capítulo 3, o apóstolo está chamando a atenção para um momento difícil em que havia algumas manifestações de idolatria. E uma delas pressupunha, certamente, como prática de rituais de adoração a algumas deidades, a algumas divindades, o comer, os banquetes, o se empaturrar de comida, o comer demais, o comer exageradamente, o beber de forma também exagerada, era uma forma de expressão de culto a algumas divindades da época. E certamente a Bíblia já deixa bem claro há muito tempo, e isso desde o princípio em que o Senhor forma a identidade de Israel, de que ele não quer concorrência, de que Deus não aceita ter a atenção dividida. Ele diz na sua palavra que há um único Deus, um único Senhor, e ele se apresenta como esse Senhor e ele condena toda e qualquer manifestação de idolatria. E nesse texto sagrado, a glutonaria era parte de expressão de culto a algumas divindades. Então, ao comer comidas sacrificadas, ao beber bebidas sacrificadas a essas divindades, havia-se uma compreensão de estar se alimentando daquela divindade. Então, quanto mais se comia, mais cheio ou cheia estaria daquela divindade. Quanto mais se bebia, mais então se enchia daquela divindade. É óbvio que é uma compreensão equivocada, errada, que não condiz com a orientação do Senhor. Mas havia esta prática naquele tempo. Então o Senhor vai dizer através de Paulo que esses são inimigos da cruz, inimigos de Cristo, porque o fim deles é a perdição e o Deus deles é o estômago. Veja só, é nesse contexto que a glutonaria é apresentada como pecado. A glutonaria, ela não é pecado simplesmente por questões, por exemplo, de tendência à obesidade, a complicar a nossa saúde, a provocar a hipertensão arterial ou coisa desse tipo. É óbvio que isso também faz parte. Mas, sobretudo, porque a glutonaria, ela surge como uma expressão de idolatria, expressão de culto a algumas divindades. O que isso tem a ver conosco? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu quero definir o que é glutonaria. Glutonaria é o seguinte, é uma relação de dependência viciosa por comidas que são ingeridas desregrada e excessivamente. O glutão é aquele que tem o vício de comer. O glutão não é apenas aquele que se alimenta bem. Tem pessoas que batem um prato que eu vou te contar, dá gosto de ver, come bem, se alimenta bem, várias vezes por dia. O glutão não é aquele que sacia apenas a sua fome. Aliás, a glutonaria surge quando você extrapola a saciedade da fome. Em outras palavras, já comeu o suficiente, já foi alimentado bastante, mas há uma outra fome que não é mais do estômago, e essa fome ela é existencial, ela é emocional e tantas outras formas de expressar esta fome, ela então aparece como um exagero, um vício. E aí está a grande questão da glutonaria, ela se torna um vício, e toda dependência ela traz prejuízos morais, espirituais, emocionais para a nossa vida. Toda e qualquer dependência, todo e qualquer vício é problema na certa. E é nesse sentido que eu queria que você prestasse atenção. A definição de glutonaria é uma relação de dependência viciosa por comidas que são ingeridas desregrada e excessivamente. O que isso pode, de que forma isso pode afetar a família? Vamos falar sobre isso já já.
Mas eu quero citar antes uma frase de Peter de Vries, que ele diz o seguinte: a gula é uma fuga emotiva, um sinal de que alguma coisa nos está a devorar. Vou repetir. A gula é uma fuga emotiva, um sinal de que alguma coisa nos está a devorar. Isso é mais que comprovado cientificamente, que pessoas que comem exageradamente e que criam uma compulsão por comida estão vivendo vazios existenciais, crises profundas, realidades existenciais de muita miséria na alma e no espírito. E nesse sentido, a Peter vai estar deixando bem claro que se existe a gula, na verdade também existe uma fuga emotiva. Você não dá conta de lidar com as suas angústias, não dá conta de lidar com as suas questões, as suas questões mais íntimas e profundas, então você começa a comer. E aí, se a família é uma família saudável, em que o marido ama profundamente a sua esposa, em que a esposa respeita e cuida do seu marido, em que os pais abençoam os seus filhos, em que os filhos honram os seus pais, haverá então uma saúde emocional estabelecida naquela casa e, por consequência, a gula não terá espaço. O vício de comer, a compulsão por comer, está ligado a essa condição de fuga emotiva. As pessoas estão tão mal resolvidas no casamento, tão mal resolvidas na família, estão tão mal resolvidas enquanto pai, mãe, filhos, que a família acaba de forma adoecida, caminhando por algumas compulsões. Estou citando hoje a glutonaria, porque é o foco da palavra, mas existem várias outras compulsões. A compulsão por comprar, por sexo, por mentira, por jogatina, e essas compulsões são fugas emocionais. Pessoas que estão vazias, estão adoecidas. Portanto, isso afeta a família. Como resolver essa questão? Nós podemos ter muitas fomes e sedes, mas, sobretudo, deveríamos ter fome e sede de Deus, fome e sede de justiça. Porque quando passamos a ter fome e sede de Deus e fome e sede da justiça de Deus, Deus começa a preencher o nosso coração. E Ele começa a nos orientar. E aí você que é uma mulher, esposa, vai ser uma grande esposa. Você que é marido, vai ser um extraordinário marido. Os filhos vão aprender a honrar os pais. Você vai ver que os pais vão aprender a ter sabedoria para educar e orientar os seus filhos. Mas tudo começa na fome e sede de Deus. Eu preciso me alimentar de Deus, eu preciso me alimentar do Senhor, para que então eu consiga nutrir de forma devida a minha família, para que ela não precise caminhar na direção de alguma compulsão, como por exemplo a gula. Em Romanos 14, 17, a Bíblia diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Tem uma frase de George Herbert que ele diz o seguinte: a gula mata mais do que a espada. Tem muita gente morrendo e algumas se matando literalmente. Na verdade, elas estão se matando pela boca, comendo de forma extraordinária. Estão entrando por caminhos de obesidade, estão hipertensas, são diabéticas e tantas doenças. Elas estão se matando, não pela espada, mas pela gula. E por trás desta gula tem um vazio de alma, tem um vazio existencial. Esta mulher que não é amada pelo marido como deveria, ela tende no ato do seu fracasso, em lidar com a sua angústia, ela tende a procurar uma fuga. Dentre elas a comida, o marido da mesma forma, os filhos também. Estava vendo uma reportagem que fala do número exagerado de pré-adolescentes e adolescentes caminhando para problemas cardíacos tremendos, de forma precoce. Crianças que estão obesas aos 4, 6 anos de idade. E muito deste desespero por comer está ligado à falência existencial da família. A falta de nutriente emocional, de nutriente moral na família. Se você quer, na verdade, entender o princípio de tudo isto, é importante compreender essas questões. 1 Coríntios 6,12, caminhando para terminar, diz assim a palavra: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não se permita ser dominado pela glutonaria. O comer é algo prazeroso, aliás, é privilégio de Deus. Eu amo a comida, comer faz bem. Aliás, isto é uma dádiva de Deus, eu tenho dito. No entanto, não podemos tornar o comer ou o ato de comer exageradamente uma fuga. A melhor coisa que tem é resolver essas questões.
dá um jeito de tratar essas angústias e comece buscando a Deus. Comece se alimentando de Deus. Peça para que Deus te dê também fome e sede da presença dEle, fome e sede da palavra dEle, fome e sede da justiça dEle. E eu tenho certeza que o resultado será uma família muito mais saudável e abençoada, que não vai precisar se dirigir na fuga de alguma compulsão, seja ela o álcool, as drogas ou mesmo a comida, como temos falado. Eu termino citando Lucas 4:4, que diz o seguinte: e Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Que Deus possa te ajudar a vencer a glutonaria. E se você não guardou muita coisa, guarde uma coisa. A glutonaria ela é resolvida. Você vai destronar o império da glutonaria na sua casa quando você tiver saúde emocional, quando a família aprender a nutrir os seus membros. Nós estamos vivendo um tempo de pais ausentes, de maridos ausentes, de esposas que não estão mais engajadas no lar, de filhos que estão se rebelando contra os pais. O resultado disto, muitas compulsões, dentre elas a glutonaria. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, que Ele age com misericórdia sobre as nossas vidas. É o que eu peço a Deus, é o que eu oro, é também o meu desejo. Em nome de Jesus, que Deus a todos abençoe. Amém.